Graças, paz, povo abençoado, benditos pelo Deus eterno, o Deus Pai eterno e o Deus Filho eterno. Que é isso, irmão Van? Deus Filho eterno? Sim. Você não sabe disso? Precisa assistir os vídeos anteriores, que eu estou falando justamente da divindade do Filho de Deus, o Deus Filho, Deus eterno, né? O Verbo, aquele que se fez carne, né? O anjo do Senhor, o Cristo antes da encarnação, agindo como anjo do Senhor, aquele que tinha o nome, a autoridade do seu Pai como nome. Ele levava o nome do Pai, né? Então, tudo isto a gente aprende lendo as Escrituras. Cuidado com certas doutrinas pregadas no meio da graça e principalmente pós-graça. O estudo de hoje, sem perder tempo aqui, é sobre qual a diferença entre primogênito e unigênito. Tem diferença? Tem. Cristo como primogênito e Cristo como unigênito do Pai. Presta atenção nesta leitura aqui. Você já está vendo essa leitura aqui? Presta atenção, olha a leitura. Ninguém, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Aí você está espantado? Não, essa tradução aí é uma heresia. Essa tradução aí não existe, não. Existe. Essa tradução aqui vem dos manuscritos mais antigos. Essa tradução aqui é a correta. Sabia? Você sabia que essa tradução é a correta? Vamos antes de eu entrar aqui, vamos ver se essa tradução aqui, ela procede das Escrituras ou não. Vamos ver. Vamos para Bíblia, aqui ó, Bíblia interlinear. Vamos ver o que é que diz a Bíblia interlinear. Vamos aqui para João, certo? João, Bíblia interlinear. João, capítulo de número 1, versículo de número 18. Vamos ver o que é que ela diz. Se ela fala Deus ou fala o Filho. O Filho ou Deus é a mesma coisa. O Filho era Deus. E depois da ressurreição passou a ser Deus. Olha só o que é que diz a língua interlinear no grego. No grego, o que é que diz aqui, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. No princípio era o verbo, aliás, aqui, ó. Deixa eu sublinhar aqui, deixar aqui da azulzinho para você ver. Aqui, ó, teos, monógenes, teos. Aqui, ó, monógenes, certo? Unigênito, Deus unigênito. Monógenes é uma palavra grega para dizer unigênito. Teos, Deus unigênito. Deus foi criado? Deus pode ser criado? Claro que não. E está se referindo a Cristo Jesus, certo? Está se referindo a Cristo. Aí, por isso que foi colocado Deus unigênito, certo? O Deus unigênito. Então, estou mostrando para você que quando você abrir uma Bíblia grega, não se espante. Capítulo 1, aqui eu estou usando, aqui ó, João, capítulo 1, versículo 18. Se tiver filho, meu irmão, dá no mesmo. O filho unigênito. João, capítulo 1, versículo 18. Não há problema nenhum nisso, certo? Nem se preocupe, nem tenha medo de ler e aceitar o que está escrito aqui, certo? O filho unigênito. Aqui, ó, monógenes, teos. Aí agora vamos para na língua portuguesa. Na língua portuguesa. Ninguém jamais viu a Deus. Lá no grego, está no grego. Aqui no português. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Deus unigênito. Beleza. Agora, o que significa esta palavra aqui? Unigênito para Cristo. Aqui é Deus, Cristo.
Se você, na sua versão o filho unigênito, beleza? Então, filho unigênito. Para unigênito também. Então, vamos falar aqui, primogênito e unigênito. Unigênito, depois eu falo sobre primogênito. Vamos primeiro unigênito. Unigênito, João 1,18, vem de um adjetivo grego, monógenes, para dizer único. O Deus, o Filho único. O Filho unigênito, Filho único, ok? Filho único. Aqui, numa compreensão, né, humana, natural, Lucas capítulo 7, versículo 12. Aqui, ó. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva. Aqui, ó, filho único, ou seja, monógenes. Filho único gerado por esta mulher. Então, o primeiro entendimento que nós temos de unigênito é que seja filho único, beleza? Também, se você for aqui para Hebreus capítulo 11, versículo 17, 17, que diz, ó, pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu filho único, seu único filho, certo? Só tinha, único. Então, no primeiro entendimento, unigênito é único, filho único, certo? Beleza? Também, que vem da palavra grega, né, do adjetivo grego, monógenes. Agora, o que significa unigênito quando é referente a Cristo? Então, humanamente falando, nas nossas criações, só tem um filho unigênito. Agora, quando você vem para cá, João capítulo 1, versículo 18, e quando foi referente aqui ao Filho, a Deus, a esse Deus aqui é o Filho, não esqueça. Então, o que significa, né, unigênito quando é referente a Cristo? Único, nascido com respeito a uma geração. O único, nascido do Pai, gerado do Pai, com respeito a uma geração. Peculiar, único sem igual, certo? Único sem igual, por isso que ele é Deus. Não tem igual a ele, não teve igual a ele, não terá igual a ele, filho. Na língua portuguesa, unigênito significa único gerado por seus pais. Filho único, Jesus Cristo. Então, muitos pregadores aí da graça e diz aqui, não, o filho unigênito foi o único gerado, o único filho. Isso é a língua portuguesa, simples, né? Para dar um entendimento no nosso conhecimento, na nossa língua. Agora, o que interessa para nós é o significado de unigênito na língua original grega. Unigênito, o Filho, o Deus unigênito. Interessante, né? Você se acostumar o Filho como Deus. A gente não era acostumado com isso? Não, meu irmão, é o Deus que foi criado e aí morreu em 70. Já viu Deus morrer? Ninguém jamais viu a Deus, o Pai. O Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, o fez revelar. Então, para nós que estudamos, pesquisamos, o significado unigênito na língua original grega, monógenes, certo? Nos escritos de João, unigênito é sempre usado unicamente para o Messias, o Cristo. Quando João sempre usou unigênito, João estava se referindo a Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Lucas capítulo 1, aqui, ó,
Lucas, capítulo de número 1, versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. O unigênito, Filho de Deus. Certo? Interessante. Olha o Pai de Jesus revelado aqui, ó. Altíssimo, o Espírito Santo é o Pai, né, de Jesus de Nazaré. Bom, aí nós vamos aqui agora. Então, na língua grega está lá escrito monógenes, que muda do grego para o português, muda completamente quando se refere a Cristo, Jesus Cristo é o único Filho unigênito do Pai. Mateus 3, 16, 17. Mateus 3, 16, 17. Repito, Jesus Cristo é o único, foi o único Filho unigênito do Pai. 16. Mateus 3, 16. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele, seu Pai. O Espírito de Deus é seu Pai. Aí ele diz, olha a voz que ele ouviu. E uma voz do céu disse, este é o meu filho, de quem me agrada. Este é o meu filho, se referindo a Cristo Jesus. Beleza? Cristo como unigênito, isto não se refere ao seu nascimento humano, o homem Jesus. Não era o homem Jesus, mas o que estava nele, né? O verbo, né? O anjo que estava lá, aquele espírito, né? O gerado, o Deus unigênito, né? A semente espiritual, a pessoa espiritual de Cristo, né? Aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Cristo unigênito, olha isso aqui. Nos papiros manuscritos, atenção aqui, nos papiros, né, manuscritos, os mais antigos, João 1,18, João, nos papiros mais antigos, este verso aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito está nos papiros mais antigos, é só pesquisar, né? Está escrito monógenes, Theos, monógenes, unigênitos, Theos, o Deus unigênito do Pai, certo? Deus unigênito. É verdade, quando você vem para o versículo 1, está escrito aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o Filho, e o verbo estava com Deus, o Pai, e o verbo, o Filho, era Deus, Theos. É difícil entender isso? Eu não entendia porque a gente aprendeu trindade e depois aprendeu unicidade, unicista, um só, né? Se manifestou. Não, irmão, Pai e Filho, são dois. O Pai e o Filho, desde o início, criaram tudo, fizeram tudo, sustentaram tudo e ainda estão no Apocalipse. Quando chegar no Apocalipse, o Pai e o Filho, então vamos lá. Monógenes Theos, Deus unigênito. O único de uma espécie, aqui ó, João 1, 18. Você quer que eu coloque o Filho unigênito? Né? Deixa eu colocar nesta versão aqui, talvez você... aqui, corrigida fiel, pronto, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho, o Deus, que nas melhores traduções mais antigas está Deus unigênito, mas para melhorar para você, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então aqui, ó, o Filho unigênito para unigênito, que é a palavra monógenes, Theos,
Deus unigênito, significa o único de uma espécie. Unigênito aqui, ó, o Filho unigênito, o único de uma espécie. Ímpar, singular, da mesma espécie do Pai. Deus nunca foi visto. Por isso que o grego, né, João traduziu Theos, João escreveu Theos monógenes, certo? Filho unigênito, Deus unigênito, ou seja, o único da mesma espécie do Pai. Esta palavra significa isso, da mesma espécie do Pai. O único da mesma classe ou categoria, o Filho. O Filho, o único tipo. Para o Filho, o único com a mesma natureza, a mesma espécie, a mesma natureza. Aqui, ó, olha só, para a gente concluir aqui. João 1:1, olha como ele tem a mesma, este filho aqui tem a mesma natureza do Pai. No princípio era o verbo, o filho, e o verbo, filho, Cristo, estava com o Pai. Olha a natureza do verbo. E o verbo, Cristo, era Deus, Theos. É tão verdade. João capítulo 5, versículo 17 e 18, vou concluir agora, 17 e 18. E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, meu Pai. Ei, Jesus estava louco em dizer que tinha um Pai, que o Pai dele era o Espírito? Estava. Ou Jesus aqui estava sã consciente, né? Antes da encarnação, ele era consciente que tinha um Pai. Depois da encarnação, como filho de Maria, ele era consciente que tinha um Pai. E depois da ressurreição, ele continuou consciente de que ele tem um Pai. Certo? Ele não mentiu, ele falou a verdade. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lembra que ele disse, quando Maria foi tocar nele, ele disse, Maria, não me toques, ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, oh glória. Agora aqui, ó, aí o versículo 18, para a gente concluir, 18, olha o que ele diz. Por isso, pois, os judeus incrédulos ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia Jesus que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se o que aqui? O que aqui? Igual a Deus. No entendimento dos judeus, os judeus entenderam que as palavras de Jesus estavam sendo de afronta para os judeus, porque ele não só quebrantava o sábado, operava milagres e dizia, olha, o Deus de vocês é o meu Deus, é o meu Pai, eu fui gerado dele, eu sou eterno, eu sou Deus também, porque eu nasci dele, o que ele tem eu tenho, o que ele é eu sou. A diferença é que ele é pai e eu sou filho, somente aqui, ó, mas ó, e também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus ou a seu Pai. Deixa teu like. Próximo estudo, dá uma força ao canal, né? Se inscreva. Próximo estudo, primogênito. Primogênito, eita, muito batido aí no pós-graça, né? Primogênito, né? O que significa esta palavra primogênito? Aprendeu aí? Volta o vídeo devagar, vai lendo, vê os versículos. Vou falar isso aqui no próximo vídeo aqui, ó. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15. Falei sobre primogênito, né? Colossenses, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eita, Cristo foi o primeiro criado. Ele é Deus. Como é que ele foi criado? Próximo estudo, amém? Fica na paz de Cristo, deixa os teus comentários, né, com decência, com sabedoria, dentro do assunto que eu te respondo. E, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa teu like e até o próximo estudo, sempre às 11h45 da manhã. Paz do Cristo, Criador de todas as coisas. Paz eterna. E a graça eterna.